E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para falar de novo sobre matemática discreta, com um vídeo que ele é um sucessor espiritual de um vídeo mais antigo que a gente fez sobre tabelas verdade e sobre leis de De Morgan. São duas leis de De Morgan. Tem um vídeo passado, já foi feito, está passando o cardzinho aqui em cima, sobre a primeira lei de De Morgan. Ela foi demonstrada, foi comentada, e esse vídeo é para fazer a mesma coisa sobre a segunda lei. Se vocês quiserem ver outro vídeo antes desse, fica a minha recomendação, porque afinal a primeira lei é a primeira, então faz sentido vê-la primeiro, mas esse vídeo ele independe do outro. Eu espero que vocês gostem, e bora lá, vamos começar? Vamos começar o problema de hoje de matemática discreta, como de costume, com o enunciado. Esse tem um enunciado bem direto, ele diz: usando tabelas verdade, demonstre a relação. Aí aqui está a simbologia, e aqui do lado está o texto descrevendo o que essa simbologia diz. Então esse sinal aditivo indica negação, esse V ele significa ou, e aqui embaixo a gente tem esse circunflexo que significa e. Então a gente lê isso como a negação de A ou B, ou de outro jeito, não A ou B, é equivalente a não A e não B. Para resolver esse exercício a gente precisa saber algumas coisas. A primeira, mais teórica, como a gente demonstra uma equivalência usando tabelas verdade. A ideia é, você vai ter duas frases lógicas, nesse caso as frases lógicas são não A ou B, e a segunda frase lógica é não A e não B. Para as duas frases lógicas serem equivalentes, para as duas coisas serem iguais, a ideia é que tanto faz quais sejam os valores para A ou para B, tanto faz se eles são verdadeiros ou falsos. Avaliar a primeira sentença vai retornar um resultado, verdadeiro ou falso, e a mesma entrada para a segunda frase tem que retornar o mesmo resultado. Basicamente o que a gente vai fazer vai ser testar todas as possibilidades para a primeira frase, ver quando é verdadeiro, ver quando é falso, testar as mesmas possibilidades na mesma ordem para a segunda, ver quando é verdadeiro, ver quando é falso. Se todas forem idênticas, as frases lógicas são idênticas. Então, no resumo, se A e B são verdadeiras, a gente avalia a primeira, avalia a segunda, o resultado final tem que ser o mesmo. Se A for verdadeiro ou B é falso, avalia a primeira, avalia a segunda, o resultado final tem que ser o mesmo. Faz isso até esgotar todas as possibilidades. Outra coisa, a gente tem que saber como funcionam os conectivos lógicos. O conectivo lógico não, ele é bem simples, ele nega o que estava antes. Se A é verdade, então não A é falso, e se A é falso, não A é verdade. O conectivo lógico ou, ele relaciona duas sentenças A e B. Ele vai ser verdade se pelo menos um deles for verdade. Então aqui a gente tem todas as possibilidades, para A, para B e para A ou B. Se A e B forem verdadeiros, pelo menos um deles é verdadeiro, A ou B é verdadeiro. Se é verdadeiro, B é falso, pelo menos um deles é verdade, A ou B é verdade. Se A for falso, B é verdadeiro, pelo menos um deles é verdade, então o total é verdade. E se os dois forem falsos, é o único caso em que A ou B é falso. O conectivo E, você tem duas sentenças A e B, ele só é verdadeiro se A for verdadeiro e B for verdadeiro ao mesmo tempo. Então a gente monta a nossa tabela, monta todas as possibilidades. Só essa primeira linha, onde A e B são verdade ao mesmo tempo, A e B são verdade, e nos outros casos ele é falso. Agora que a gente tem as peças do nosso quebra-cabeça, a gente pode resolver, começando pela primeira sentença. A ideia é, vamos pegar a primeira sentença, que é negação de A ou B, e ver como fica a tabela verdade disso. Então a gente começa montando nossa tabela com A e B, que são as duas entradas. Aqui a gente tem o A ou B, e por fim a negação de A ou B. A gente começa colocando todas as sentenças. A princípio aqui, tanto faz a ordem que você ponha, mas a ideia é que depois que você escolhe a primeira tabela, todas as outras tabelas tenham a mesma ordem para você poder comparar as duas tabelas na mesma ordem também. Eu gosto dessa, os dois são verdadeiros, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A ou B é verdadeiro quando pelo menos um deles for verdadeiro, e falso quando os dois forem falsos. Aí usando a magia de edição para deixar as coisas mais bonitas, a gente tem isso aqui. E agora a gente vai fazer a negação de A ou B, que é negar a coluna anterior. Na coluna anterior, onde é verdade, esse vai ficar falso, e onde for falso ele vai ficar verdade, que é o que a negação faz. Agora deixando com a letra bonitinha, esta é a nossa tabela verdade para negação de A ou B. Vamos fazer a mesma coisa agora para a segunda sentença, que é negação de A e negação de B. Vamos criar a tabela do mesmo jeito. Agora a gente vai ter A, B. Eu vou criar duas colunas separadas para negação de A, negação de B. E por fim, negação de A
e negação de B. Então, começa botando na mesma ordem que eu tinha escolhido antes, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E vamos colocar aqui, beleza, negação de A. A tá verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, a negação é o inverso. Magia de edição. E a negação de B, a gente vai pegar a coluna do B, que é essa aqui, e fazer a negação dele. Ele tá verdadeiro, falso, o inverso disso vai ser, de novo, magia de edição. E agora a gente vai pegar negação de A e negação de B. Esse conectivo ele só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. E a gente está comparando as duas colunas aqui do fim. Então, olhando essas duas colunas, onde os dois forem verdadeiros, só na última linha, o total é verdadeiro. Em todos os outros casos, ele é falso. Magia de edição, está aqui o resultado com uma letra mais bonita. Agora que a gente tem tudo montado, a gente compara as duas sentenças. Usando A e B, na ordem que a gente colocou, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A gente copia o que obteve na primeira sentença, que era todos falsos exceto o último. Copia o que obteve na segunda sentença lógica, todos falsos exceto o último. Como todos eles são iguais em todas as entradas, as duas sentenças são equivalentes. Isso prova que elas são equivalentes, a gente dá um destaque maior ainda, e encerra por aqui. Indo além, um comentário que eu acho que é relevante sobre as leis de De Morgan é que elas demonstram coisas que a gente já usa como instrumentos de lógica, mas a gente nem percebe. Olhando abstratamente, sem olhar as tabelas verdade, verdadeiro, falso, o que a gente demonstrou foi, se você tem a negação de A ou B, você está dizendo que não acontece uma dentre duas condições, ou a primeira ou a segunda. Então é isso, não acontece uma ou outra. É a mesma coisa que dizer que não acontece nem a primeira nem a segunda. E isso é a negação de A e a negação de B. É isso. Essa é a segunda lei de De Morgan, é isso que ela diz. E aí, só para deixar tudo compilado, as duas leis de De Morgan são, a primeira, a negação de A e B é a negação de A ou a negação de B. Você está dizendo que se não acontecem duas condições simultâneas, A e B, é equivalente a dizer que ou não acontece a primeira ou não acontece a segunda. E a contrapartida dela, a negação de A ou B, que é não acontecer ou uma ou outra, é a mesma coisa que dizer que não acontece uma e não acontece a outra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Matemática discreta é uma disciplina que tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, é uma relação de amor e ódio assim, entre os meus alunos que é meio esquisita, mas matemática discreta não é difícil. Você pode até achar ela chata, mas não é difícil. Tabelas verdade, você tem um processo pronto e um número finito de opções, entre verdadeiro e falso para cada uma das entradas. Então, oficialmente é mais uma questão de você ter paciência, de testar cada coisa e de ir juntando os conectivos um por um. Antes da gente encerrar, se vocês quiserem deixar algum comentário, elogio, crítica, dúvida, às vezes tá uma piada aí embaixo, você pode deixar um comentário aí embaixo, ou se vocês preferirem um comentário direto, vocês podem entrar em contato comigo aqui, ou pelo Instagram, ou por e-mail. E eu quero encerrar agradecendo vocês por terem assistido esse vídeo até esse ponto, e espero ver vocês no futuro, em outro vídeo, em outro tema, talvez até numa anedota, quem sabe. Obrigado, pessoal. Até a próxima.